Agora, o que acontece? A gente, com isso, acaba assim. Tem uma palavra para isso, está me faltando agora, que é aquela situação quando o sujeito é totalmente avesso, inimigo a tecnologias, não é? Que é aquele sujeito que foi contra a Revolução Industrial, é um adjetivo derivado do nome dele. Me falhou aqui agora. Quer dizer, eu estou tentando. Tem um risco da gente acabar entrando nessa paranoia também. Como que você acha que a gente consegue equilibrar, Alexandre, lidar com essa coisa? Como que você faz com isso? Porque, cara, você foi a fundo no assunto. Você escreveu... são 3 livros seus, um que você é coautor, entendeu? Como que você não pirou? Como que você não, tipo assim, pegou e tacou fogo no celular, câmera, computador e foi morar no meio do mato, não virou Amish? Mas quem disse que eu não pirei? Boa! Só não fui pro mato ainda porque não deu. Bom, sobre essa questão das várias novas ordens, você tem razão, né? Eu acabei esquecendo de falar, cada troca de... A gente tem várias mudanças civilizacionais, né? E que, inclusive, tem um livro... Peraí. Aqui, ó, o Paulo Briguet nos socorreu aqui, que é o Ludismo. Ludismo, aê, Paulo! Paulo, olha o livro que está aqui do meu lado, ó. Olha aqui, ó. Quando eu crescer, eu quero escrever igual o Paulo Briguet, viu, meu? Comecei a ler hoje o meu. Eu quero escrever igual ele. Eu sempre falei, já falei isso até pessoalmente para ele. Um grande abraço para o Paulo Briguet. Ó, tem esse livro aqui de um autor chamado Fustel de Coulanges, que é a cidade antiga, que ele percebeu que uma mudança civilizacional ocorre após 3 revoluções, né? E daí se originou essa que hoje tem gente que chama de teoria das 3 revoluções. Então seria uma primeira revolução de ordem religiosa ou espiritual, uma segunda revolução de ordem política e uma terceira revolução de ordem econômica, e como ela envolve o direito à propriedade, e a propriedade é uma espécie de âncora de todo o direito, ela também é uma revolução de ordem legal, né? Então, ele notou que as cidades-estado da Grécia Antiga e de Roma, e algumas também da Mesopotâmia em outros trabalhos, caíram exatamente seguindo esta ordem. E ele, mesmo vivendo antes da Revolução Russa, ele percebeu que a nossa era, a era dele, né, mais propriamente dito, estava já obedecendo a esse cronograma. Então, teve o que ele chamou dessa ruptura do ponto de vista religioso com a Reforma Protestante, né, onde houve uma mudança muito profunda na sociedade de uma hora para outra, né, mas que foi se aprofundando e teve, tanto como consequência quanto como aliada, a Revolução Francesa, que seria a revolução de ordem política, e mais tarde viria a Revolução Russa como modelo dessa revolução de ordem econômica. Então, pelo Fustel de Coulanges, se a gente for seguir essa teoria das 3 revoluções, nós já estamos num período de transição desde 1917. E, coincidentemente, nesse mesmo período, quando a gente começa a prestar atenção no que veio um pouco antes, e o que estava acontecendo exatamente naquele período, né? Em 1913 é criado o modelo do sistema financeiro internacional, que é o Federal Reserve. Em 1919 é criada a Liga das Nações, da onde vai sair a ideia de ONU, de Unesco, de Unicef, de OMS, de OIT, de OMC, todos esses organismos internacionais. E surge, em 1919 também, a Chatham House, e em 21 o CFR, os 2 exemplos do que viria a ser os think tanks. Um pouco antes tinha acontecido, tinham surgido a ideia das fundações, seja das famílias bilionárias, seja das grandes corporações, né, que a gente pode pegar como exemplo a Fundação Carnegie, o Instituto Brookings, tem o Instituto Hudson, não, o Hudson vai vir depois, eu não lembro agora qual é o que já surge ali junto com o Brookings, e a Fundação Rockefeller, que vai ser criada também mais ou menos nesse período.
Então, dali em diante, esses são os instrumentos Isso é tudo comecinho do século XX, né? Tudo em período de 5, 6 anos. Né? Meio pré-Primeira Guerra Mundial, né? Assim, isso. Parece. Como começa um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e se aproveita da Segunda Guerra Mundial, da guerra, como forma de, vamos criar a Liga das Nações logo em seguida da guerra. Né? Então, surge um monte dessas coisas. Estava tendo aquelas conferências sanitárias, que aí vai dar origem à OMS, que ainda era uma secretaria, tudo. Então, eu acho que esses são os instrumentos que vão transformar a sociedade, porque, embora eu concorde com você, todas esses episódios de nova ordem mundial ao longo da história, eu acho que a gente agora tem um outro agravante, que é um plano de longo prazo, que pela primeira vez a gente vai ver um plano de domínio mundial tão bem elaborado e com tanta capilaridade. Então, lá no começo do século XVIII, já começa a surgir essas primeiras ideias de um governo mundial. Inicialmente, era um governo da Europa, porque era um mundo importante para eles. O resto era um bando de selvagem, ninguém se preocupava com nada. Mas eles viam a Europa, a ideia de um... E isso surge como? Surge com duas forças. A força dos banqueiros, que queriam facilitar o trânsito dos seus empréstimos e do câmbio, e as sociedades, inicialmente sociedades de debate, que acabam se tornando essas sociedades iniciáticas. Né? No início eram sociedades que debatiam fora da igreja, até pelo espaço aberto pela reforma, mas depois ela vai se transformando em processos iniciáticos, esotéricos, e quando eles recuperam tudo aquilo que o Renascimento, por exemplo, quis recuperar das culturas clássicas, principalmente de Roma e Grécia, eles trouxeram junto todo aquele pacote de paganismo, de politeísmo que veio. Né? Então, se você for ver, tudo isso começa a criar um ambiente de antropocentrismo, né? Começa-se a mudar de tal forma a sociedade que cada item hoje, olhando para trás, a gente vê que foi um passo a mais nesse projeto. Por exemplo, quando a gente vê os acordos de Bretton Woods, todos os tratados feitos entre as duas guerras, tudo isso foi favorecendo a ideia da governança global. Né? Sem contar com todo o bombardeio cultural, né, naquele sentido destrutivo, que vai ser feito por gente como Antônio Gramsci, como os autores da Escola de Frankfurt, e como vários outros autores pós-modernos, que são alçados ao sucesso exatamente porque só propõem masturbação psicológica, masturbação intelectual, contradições intrínsecas às suas ideias, né? E a questão da dialética negativa, da crítica pela crítica, né? Da crítica destrutiva. Então, tudo isso junto vai dar num plano de nova ordem mundial que eu julgo diferente dos outros. E acrescenta o que você falou, que é decisivo, a possibilidade de ter a tecnologia que permita fazer algo desse tipo. Porque, imagina, os impérios, antigamente, sempre teve ideia de governar o mundo. Vários impérios, né? Desde o Sargão. Mas ele não tinha recurso nem para vigiar a fronteira, cara. Quanto maior, mais difícil de uma ordem ser obedecida, né? Você manda um cavalo lá pro cara A tecnologia era cavalo, espada, escudo e lança, então, né? Eu sempre falo, tem uma coisa que as pessoas esquecem, assim, ó. Durante 6.000 anos, pelo menos, da civilização, a velocidade mais rápida que o homem podia ir era a velocidade de um cavalo ou de um camelo e a velocidade de um barco a vento, né, um barco a vela, ou remado, o remo. Então, essa foi, durante 6.000 anos, foi a velocidade máxima do ser humano. Então, imagina, para uns romanos, você mandar um cavalo, levar uma ordem, lá na fronteira com a Pérsia, que era até onde eles chegaram. Então, você fala, cara, é impossível, o cara morre no meio do caminho, você nunca nem vai saber o que aconteceu com ele.
Né? Se a ordem Então, chegou, não chegou. você não sabe nem se o cara te obedeceu, se ele era traidor, se ele não era, nunca vai saber. Passou do muro da cidade, foi embora e acabou, já o era. cara saiu e nunca mais voltou. Quantos deve ter acontecido?